A nossa aula hoje nós iremos fazer uma revisão de todo o conteúdo para a 8ª avaliação. E primeiramente eu gostaria de dar os meus parabéns a cada um e a cada uma que continuou, mesmo nesse processo remoto que nós estamos vivendo por conta da pandemia, dizer a você que foi muito bom estar com vocês. Seria melhor, com certeza, se estivéssemos em sala de aula, mas foi o que nos foi possível fazer. E o meu respeito e a minha admiração por cada um e cada uma que, mesmo com todas as dificuldades, com todas as tribulações, por assim dizer, continuou firme e forte, sendo aluno de verdade. A vocês, meu muito obrigada e os meus parabéns por continuar sendo, de fato, aluno profissional. Parabéns a todos e a todas. Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Como eu havia falado, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo da 8ª avaliação. Primeiramente, o tema central é o mundo medieval. Como esse mundo medieval foi construído? A partir da construção de reinos. Primeiramente, se formou-se um reino e esse reino tomou grandes proporções. Vamos então iniciar as nossas leituras. A região do Império Romano do Ocidente foi ocupada por diversos povos de origem germânica. As sociedades se desenvolveram nos reinos germânicos no período medieval, combinaram elementos culturais de suas próprias tradições com os aspectos de origem romana. Ou seja, na região do Império Romano do Ocidente, uniu-se outros povos de origem germânica que foram se desenvolvendo e foram se juntando a povos de origem romana. A junção desses povos criou-se um grande reino que teve destaque por conta de todo o seu desenvolvimento, por conta da sua trajetória naquele período histórico. E um desses reinos são o Reino Franco. Localizado na região da Gália, ele tomou grandes proporções, porque foi agregando território ao seu e fazendo com que esse reino tornasse um reino forte, poderoso, politicamente falando e economicamente falando. Politicamente, nós vamos ver quais foram os fatores que propiciaram esse crescimento e economicamente também. Quais foram os fatores que fizeram desse reino um grande reino? Quem era ou quem foi um dos governantes desse reino que se tornou destaque durante toda a sua trajetória? Então, vamos lá. Nós vemos aí Império Carolígeno, e vemos império, e esse império, a dimensão territorialmente falando desse império. Vamos lá. O Reino Franco conseguiu alcançar certa estabilidade, olha só, um dos primeiros fatores, principalmente por causa das alianças que fez com a Igreja Católica. Vamos compreender como se formou esse reino. Então, um dos primeiros fatores que possibilitou que esse reino se tornasse o que se tornou foi alianças que fez com a Igreja Católica. Professora, mas a Igreja Católica naquele momento era detentora de tanto poder? Nós vamos conhecer. Em 496, o governante Clovis unificou os francos e se converteu ao cristianismo. Isto fortaleceu o poder dos francos, que tiveram de ceder alguns de seus territórios à igreja nessa aliança. Ou seja, naquele momento, na Europa, havia uma instituição chamada Igreja Católica, que ela detinha poderes políticos e religiosos. E o reino franco estava tornando-se um reino muito grande, territorialmente falando, e aí esse rei, no caso, o governante Clovis, ele unificou os francos, lembrando que os francos foram formados a partir de que povos? Povos germânicos com povos romanos.
foram misturando as tradições de povos germânicos com tradições de povos romanos. E aí, no governo de Clovis, ele unificou os francos e ele se converteu ao cristianismo. Isso possibilitou que ele, juntamente com a igreja, se tornassem duas instituições poderosas para aquela época. Quem foi o rei que se destacou nesse reino? O governo de Carlos Magno. Mas o que fez dele se tornar esse destaque? Por conta da forma como ele governou esse reino. O reino germânico, ou o reino franco, ele tomou grandes proporções territoriais. E por conta dessa grande extensão que ele tinha, ao se converter, o rei Clovis, ao se converter ao cristianismo, ele cedeu alguns territórios para a Igreja Católica. Isso fazendo com que a Igreja Católica estivesse dentro dessa administração, era lado a lado o governo político e o governo religioso. Eles caminhavam junto. Para a Igreja Católica, a formação desse império possibilitava a expansão da religião católica entre os povos que ainda não aderiram ao cristianismo. Ou seja, por conta da proporção, do tamanho desse reino, a Igreja Católica ela estava também se beneficiando com essa, vamos dizer, com essa união, igreja e reino. Por quê? Porque ela ia alcançar povos e sociedades que ela ainda não tinha aquele poder sobre esses povos e sobre essas sociedades. Ok, turma? O imperador, ele se tornou de destaque por conta da forma como ele governou. Carlos Magno manteve alguns dos costumes germânicos no império. As leis, por exemplo, foram mantidas. O rei dividiu o território, atribuindo poderes administrativos, ou seja, ele descentralizou o poder para que ele pudesse, lá no topo da pirâmide, ter o controle desses territórios. Administrativamente, ele dividiu os poderes, dando a ele condições de poder acompanhar o desenvolvimento desse território. O imperador também incentivou o desenvolvimento cultural entre os francos em um período que ficou conhecido como Renascimento Carolígeno. Para isso, o governante, que era Carlos Magno, ele investiu na construção de escolas e bibliotecas e aumentando a produção escrita dos monges copistas, que recuperavam muitas obras literárias da antiguidade. É importante compreender que esse desenvolvimento ele foi muito importante para a época. Por quê? Porque deu condições do conhecimento, da leitura, da literatura daquela época e de outras épocas ser conhecido por mais pessoas, porque naquele momento a igreja detinha a maioria das literaturas, a Igreja Católica ela produzia essa literatura, e a partir do momento que o rei Carlos Magno propiciou de escolas e bibliotecas, outras pessoas que não as pessoas da igreja tiveram acesso a esse conhecimento e também possibilitaram construir esse conhecimento, principalmente o conhecimento daquela época. Mas, infelizmente, todo aquele desenvolvimento cultural, religioso, econômico, ele só se deteve, ou ele teve maior destaque no governo de Carlos Magno, pois os seus sucessores não conseguiram manter esse desenvolvimento. Feudalismo. O período medieval foi marcado por um sistema econômico chamado feudalismo. E o que é isso? O feudalismo é um sistema onde a grande maioria das pessoas passam a morar no campo e elas dependem de feudos. O que é isso? Grandes propriedades. Ele tem um dono, feudo, senhor feudal, que ao derredor daquele feudo, ele mantém, entre aspas, grandes famílias, não como escravas, mas num sistema de servidão, onde essas famílias produzem e parte dessa produção é repassada para o senhor feudal.
Mas e os servos? Eles tinham quais eram as suas obrigações? Além de produzir, ele tinha a obrigação também de pagar tributos. E aí o texto vai dizer que todo esse sistema socioeconômico, ele se manteve dessa forma, onde eu tenho um senhor feudal no topo da pirâmide, eu tenho os servos que mantêm todo aquele sistema. Os servos vão produzir, vão dividir aquela produção, mas eles também vão pagar os impostos. Tributos que naquela época eram necessários para manter esse sistema socioeconômico. Ok, turma? Então, vamos lá. A sociedade feudal. Como essa sociedade era dividida? Ela era também dividida em grupos. E nós vamos ver que a mobilidade social dentro desses grupos não era comum. Mas vamos compreender por quê. Nem sempre esses grupos eram formados de modo homogêneo. Ou seja, nem sempre esses grupos, nobreza, eles não eram homogêneos, não eram iguais na sua formação. Vamos lá conhecer o primeiro grupo. A nobreza era formada por grupos de proprietários de terra, o dono dos feudos, que se dedicava principalmente à guerra e à defesa territorial, ou seja, a guerra para a obtenção de mais território e defender aquele território que já era daquele nobre ou daquela família de nobres. O clero era a igreja. Era formado pelos membros da igreja e das ordens religiosas. Esse grupo social era bastante variado, visto que alguns tinham origem nobre e outras não. E os camponeses eram as pessoas que trabalhavam na terra e também prestavam serviços aos nobres, vivendo sobre a sua proteção. Eles não eram escravos dos senhores feudais. Eles eram servos desse senhor feudal. Eles trabalhavam na terra, eles prestavam serviço aos donos da terra, mas eles recebiam desse senhor feudal proteção. Ok, turma? Ou seja, a pirâmide ficaria nobreza, no meio clero e logo abaixo, sustentando toda essa pirâmide, os camponeses. As 3 ordens sobre a visão da igreja. Quais foram essas 3 ordens sobre a visão da igreja? A igreja contribuía para difundir a divisão social entre essas 3 ordens, conforme estudamos na página anterior. Ou seja, a igreja, ela dava, vamos dizer, coesão a essa divisão da sociedade. Ou seja, ela justificava porquê dos nobres, o porquê do clero e o porquê dos camponeses, fazendo com que essas classes elas se mantivessem sempre dentro da pirâmide sem haver muita mobilidade social. Então, vamos lá. Os nobres deveriam lutar para a proteção de todo. O clero deveria ser responsável por orar pela salvação e os camponeses deveriam trabalhar para garantir o sustento de todos, inclusive dos membros das outras ordens. Ou seja, essa visão da igreja sobre essas ordens dava a esses grupos, vamos dizer, a conformação de ser camponês, de estar no clero, de ser nobre. É praticamente isso. E aí a igreja ela dita quais eram as funções de cada grupo, ok? Vamos continuar. E aqui nós vamos ver a nossa atividade, mas já foi feita a correção e vamos aprender um pouco sobre os feudos. Como era organizado os feudos? As pessoas que viviam nos feudos desenvolviam a maioria das suas atividades internamente, ou seja, todas as atividades necessárias nos feudos era realizado dentro dos feudos, ou seja, eles eram, entre aspas, autossuficientes. Tudo de que precisavam, eles produziam. O feudo constituía, assim, a unidade básica de produção durante a Idade Média. Era formado por algumas partes principais que já vimos na aula anterior. Então, nós vamos dar um salto. Mas é importante que vocês façam essa leitura, tá certo? Os castelos medievais. No feudo, uma das principais construções era o castelo, feito de pedras
altas muralhas e torres, os castelos tinham o objetivo de defender a população de possíveis ataques inimigos. Ou seja, nós tínhamos o feudo e uma das principais construções dentro do feudo era o castelo. O castelo significaria o ápice do poder daquele senhor feudal, que era o dono daquela construção, que morava ali com toda a sua família. Dentro daquele castelo, tinha as suas partes, por assim dizer, e essas partes foram muito significativas para aquela época, principalmente também para manter, vamos dizer, a imagem do feudo. Ok, turma? Vamos avançar. Só um instante. A religião cristã na Idade Média. A religião cristã na Idade Média ela foi muito importante porque ela possibilitou que esse reino, que esse momento da história tivesse todo um fundamento teológico. Ou seja, a igreja estava ali justificando a classe social, a igreja estava ali também, mesmo que não diretamente, mas indiretamente, dentro do processo econômico e dentro do processo administrativo daquela época. Ok, turma? No período medieval, o poder político estava fragmentado entre os senhores feudais. Isso facilitou a ampliação da influência da Igreja Católica, que conseguiu consolidar o seu poder na Europa. Naquele momento, os reinos, lembra? Carlos Magno, ele dividiu os territórios, deu esses territórios para determinadas pessoas, essas pessoas desenvolveram esses territórios e prestavam conta para o rei, mesmo assim a igreja estava ali na configuração administrativa, econômica e também religiosa daquela época. Além do crescente número de adeptos, houve alianças com muitos nobres, o que possibilitou o enriquecimento da igreja, uma vez que as pessoas pagavam uma taxa periódica aos membros do clero. A igreja também recebia doações da nobreza, tornando-se naquela época uma importante detentora de terra. As ordens religiosas. Qual foi o significado dessas ordens? Qual foi a função delas? O enriquecimento da igreja fez alguns religiosos se afastarem dos princípios do cristianismo para desfrutarem de uma vida de ostentação e riqueza. Olha só, as ordens religiosas, elas se opunham a essa situação. Em oposição a essa situação, alguns grupos religiosos formaram as ordens monásticas, conjunto de clérigos que buscavam uma vida simples, privando-se do luxo. Cada uma dessas ordens se organizava de forma diferente, porém a maioria delas vivia sobre os princípios da simplicidade e auxiliavam as populações. Vamos entender. Naquele momento, a Igreja Católica ela detinha no seu poder grandes porções territoriais, ela detinha também o poder religioso, pois ela justificava também as divisões da classe, em classes sociais, mas alguns padres ou pessoas ligadas à igreja não apoiava esse luxo, essa riqueza toda. Então, eles saíam e formavam essas ordens religiosas, procurando viver os princípios cristãos daquela época, e a partir daí eles foram se organizando, mas cada ordem religiosa ela tinha os seus critérios para ser formada e o porquê de ser formada. A base era, não queremos dizer, somos oposição em meio a toda essa riqueza que a igreja hoje possui, naquela época, não é? Por quê? Porque enquanto eu tenho uma instituição extremamente poderosa, eu tenho uma maioria esmagadora vivendo na pobreza, na máxima pobreza. Então, essas pessoas que saíam para formar essas ordens religiosas, eles não aceitavam essa situação. As cruzadas. Qual foi o objetivo das cruzadas?
Então vamos entender, vamos iniciar pela nossa leitura. A cidade de Jerusalém era importante para os cristãos, porque teria sido o local onde Jesus viveu. Em razão disso, ficou conhecida como Terra Santa e atraía muitos cristãos em peregrinações religiosas por ser considerada sagrada. Porém, no século XI, a cidade foi ocupada pelos muçulmanos, o que acabou dificultando a livre circulação dos cristãos. A fim de justificar suas ações, com uma retomada da Terra Santa, o Papa Urbano II convocou os fiéis em expedições militares ao Oriente Médio, que ficaram conhecidas como cruzadas. Ou seja, as cruzadas foram expedições militares. Essas expedições, entretanto, também eram motivadas pela luta contra os muçulmanos. Vamos avançar? As transformações no mundo medieval. No mundo medieval, nós vimos que a sua base era a agricultura. Mas essa agricultura não ficou estagnada, parada. Ela veio sofrendo transformações. E essas transformações, como o arado diferente, as técnicas de cultura do campo, que foram ganhando novas dimensões, todas essas transformações não só ocorreram no campo, mas ele também perpassou e possibilitou o surgimento, a retomada da cidade e também do comércio naquela época. Eu estou avançando por conta do tempo, viu, minhas crianças? Mas vamos já compreender as transformações na cidade. Com as transformações ocorridas na cidade, com as transformações ocorridas no campo, essas transformações elas também vão acontecer na cidade. Nas cidades que a partir de então começam a surgir também como potencial econômico. Como assim? Ali surgem organizações como as corporações de ofício, o comércio começa a se desenvolver e toma grandes proporções e essas transformações vai dar uma nova característica àquele mundo, ao mundo medieval, ok? Então vamos lá. As atividades comerciais. As atividades comerciais elas surgem justamente para potencializar o desenvolvimento do comércio naquela época. Lembrando que o auge do feudalismo, a maior produção acontecia lá no feudo, mas o comércio, a partir das mudanças no campo, e essas mudanças refletem também na cidade. A partir dessas mudanças, da junção dessas mudanças, o comércio começa a ser desenvolvido na sua, vamos dizer assim, na sua melhor fase, naquele momento. O comércio se desenvolvia principalmente nas regiões urbanas e nas feiras, que eram formadas em locais de encontro ao longo das rotas comerciais. Vamos já avançar. As mudanças na arquitetura das igrejas. Então, a partir do momento que acontecem as mudanças no campo, acontecem as mudanças na cidade, a cidade ela se torna o centro do poder a partir do desenvolvimento do comércio. E aí muda também a forma das igrejas serem construídas, graças ao todo o poderio que a igreja vai acumulando durante esse período. As igrejas agora elas são mais imponentes, elas são agregam características arquitetônicas que antes não era vista ou pelo menos não eram tão ressaltadas. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história, a nossa revisão. Mais uma vez eu parabenizo todos os alunos do 6º ano por conta do desenvolvimento de vocês e o quanto vocês foram guerreiros, fazendo as suas atividades, participando das aulas, mesmo da forma como nós estamos. Então, minhas crianças, uma ótima tarde, que vocês possam fazer ótimas avaliações. E até a próxima. Beijo, meus amores.